Aleluia, olá meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Te convido a ficar de pé, por gentileza, para nós orarmos, darmos início à nossa EBD desta manhã. Deus amado, Pai eterno, eis-nos aqui mais uma vez, reunidos em Tua presença. Nós nos achegamos, Deus, a Ti, confiados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso mediador, Ele é aquele que nos representa junto a Ti, ó Deus, e nós Te agradecemos por esta obra, por tão grande obra que o Senhor Jesus realizou em favor do seu povo eleito. Te damos graças por mais um dia de vida, mais um domingo, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos aqui como igreja do Senhor para juntos prestarmos o nosso culto. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção nesta manhã, aos nossos serviços. Neste momento nós iremos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Deus, conceda-nos a Tua graça, conceda-nos a sabedoria que vem do alto, conceda-nos, ó Deus, a abertura dos olhos espirituais, a iluminação das nossas mentes, abra nossos corações para recebermos a Tua palavra com fé genuína, que a Tua palavra nesta manhã seja para nós espírito, que ela seja vida, que ela nos vivifique, que ela nos santifique, por meio dela nós possamos, ó Deus, desenvolver a nossa salvação, nós possamos crescer na graça, na fé, no conhecimento de Cristo e que nós possamos, ó Deus, dia após dia andar em Teus caminhos, tão somente para a glória do Teu nome. Nos dê a Tua bênção, fica conosco, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Então, hoje, mais um domingo, para a glória de Deus, nós vamos aqui dar continuidade às exposições que nós temos trazido sobre os fundamentos básicos do cristianismo. Hoje nós iremos ver um tema muito interessante, eu creio que seja bem pertinente para nós, que é a pergunta: o que é o dia do Senhor? É muito importante para nós entrarmos nessa temática, para nós entendermos o que o dia do Senhor significa para nós cristãos, e de que maneira nós devemos observá-lo, nós devemos celebrá-lo, visando a glória de Deus. Então já peço aí que os irmãos abram as suas Bíblias. O primeiro texto é Gênesis capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Gênesis capítulo 2, vamos ler a partir do verso de número 1. No capítulo 1, nós temos ali o relato da obra da criação, que em 6 dias o Senhor nosso Deus criou todas as coisas. E aí agora, no capítulo 2, nós temos aqui a continuação desse relato. Verso 1 diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Que no verso 3 nós temos uma ênfase muito importante. Diz: abençoou Deus o dia 7º e o santificou. É muito importante nós compreendermos,
O significado aqui da palavra santificou em relação ao sétimo dia, porque traz a mesma ideia do que nós aprendemos lá do significado da palavra santificar na aula sobre o que é santificação. Quando nós vamos na raiz da palavra, santificar significa separar. Então, a ideia aqui é que Deus abençoou o dia sétimo e o separou, mas não simplesmente o separou. Há um objetivo, há uma finalidade específica para esse dia, e é o que nós vamos ver aqui ao longo da exposição de hoje. Então, eu separei aqui em alguns tópicos, e aí no dia de hoje nós veremos, né, a origem do dia do Senhor, veremos o que é o dia do Senhor, veremos o que Jesus ensinou sobre o dia do Senhor, tentaremos responder a uma pergunta: o dia do Senhor, ele é o sábado ou o domingo? E, por fim, nós vamos ver como os cristãos reformados celebram o dia do Senhor. Então, já vamos entrar aqui no primeiro tópico, que é a origem do dia do Senhor. Bom, conforme nós lemos lá em Gênesis 2, de 1 a 3, a origem desse dia parte do próprio Deus. Ele criou todas as coisas e no sétimo ele descansou, ele abençoou esse dia e o santificou e o separou para si. E a ideia ali, né, nós temos que pensar que Deus, ele é Espírito, ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder, e Deus, sendo Espírito, ele não precisa de descanso como nós, seres humanos, precisamos. É importante nós entendermos que o fato de o relato nos trazer que Deus descansou, nós temos que entender isso como um referencial daquilo que Deus fez, como um modelo para que nós, seres humanos, suas criaturas, seguíssemos também. Então, em 6 dias, Deus criou todo mundo e ao sétimo, ele descansou. Quando nós vamos ali no original em hebraico da palavra descansou, ali é Shabat, né? Uma palavra que é muito conhecida por nós, e aí que dependendo do contexto, ela vai variar dentro do seu significado, mas de uma maneira geral, Shabat significa descansar, mas é descansar no sentido de cessar, de terminar, de concluir uma obra, concluir um trabalho. Então, alguém realizou uma obra, alguém realizou um trabalho, e após isso, ele vai ter ali o seu período de descanso, o seu período de deleite, após a conclusão desta obra. E aí, assim, o princípio, né, de separar um dia entre os 7 da semana para o descanso e devoção a Deus, conforme nós percebemos lá no texto de Gênesis 2, é uma ordenança da criação. Esse é um dia em que o próprio Deus descansou. E aí, como eu disse, não porque ele precisasse, mas como um referencial, como um exemplo a nós, seres humanos, e para o nosso bem. O estabelecimento deste dia do Senhor ali na criação, ele mostra que sua obrigação moral não está limitada à lei de Moisés, porque nós vamos ver mais para frente, o Senhor vai ordenar, né, que o sétimo dia seja ali guardado, seja ali observado como um dia de descanso para o seu povo. Mas nós temos o referencial deste dia mesmo antes da lei mosaica. Então, primeira coisa aqui, né? A ordenança é se lembrar. Mas não é meramente lembrar assim, pensei no dia. Não, é lembrar para o santificar. Como eu disse, há uma finalidade, há um propósito. Nós devemos nos lembrar, né? A ideia é que lembra-te do dia de sábado
para o santificar, para o separar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Irmãos, é muito importante nós entendermos aqui, e aí nós entramos numa questão de tradução. Quando a Bíblia foi traduzida para o português, né, a palavra Shabá, ela automaticamente foi traduzida para a palavra sábado. Né? O nosso sábado, a palavra sábado no português, ela vem do Shabá. Mas nós devemos ter em mente aqui, quando nós lemos esse texto, né, em referência ao sábado, é a ideia do hebraico original, que significa descanso. Então, verso 10 diz: mas o 7º dia é o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, ou o dia de descanso, e o santificou. Então, a ênfase para nós se encontra aqui no verso 11. Novamente, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, o dia de descanso, e o santificou, e o separou. Anos depois, né, isso daqui foi logo no início, quando o povo foi ali libertado do Egito, se encontrava ali no deserto de Sinai, e ali Deus deu a eles as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Mas anos depois, quando o povo já estava ali próximo a entrar na terra de Canaã, Moisés vai relembrar os mandamentos do Senhor a esta nova geração de israelitas. Lembra? 40 anos se passaram desde a libertação do Egito até esse dia em que eles entrariam na terra de Canaã. Vamos abrir lá agora, Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, vamos ler a partir do verso 12. Diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa, braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Percebam que aqui em Deuteronômio nós temos uma ênfase diferente na observância desse dia em relação ao que nós vimos lá em Êxodo 20. Aqui em Deuteronômio, percebam que este dia, ordenado por Deus para ser santificado, separado, tinha um objetivo, uma finalidade: ser um memorial da criação e também da libertação do Egito. Enquanto em Êxodo 20,
a guarda do sábado, ela era uma imitação de Deus, aqui Moisés ele vai associar esse descanso, esse dia de descanso, de adoração ao Senhor, à lembrança da redenção. Então percebam, irmãos, que neste dia, descanso e adoração caminham juntos. É muito importante nós entendermos isso, porque senão ficamos com a ideia somente de que é um dia de descanso. Mas é um descanso que deve ter junto a si a adoração ao Senhor, a devoção ao Senhor. E aí, domingo passado, nós aprendemos o que é adoração. Nós vimos ali princípios importantíssimos para nós sobre o que é adoração, e nós devemos aplicar esses princípios, principalmente neste dia que o Senhor separou para si, onde nós podemos descansar do trabalho secular, digamos assim, e dedicarmos o nosso tempo, este dia, à adoração, ao serviço ao Senhor. Vamos aqui entrar no outro tópico, que é o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor, ele é uma expressão que se refere ao dia especial que Deus separou para a sua adoração e para o descanso de seu povo. Mais uma vez, descanso e adoração neste dia caminham juntos. E aí nós vimos, o sábado dos judeus era um sinal da aliança entre Deus e Israel. Logo ali, quando Deus deu, por meio de Moisés, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, uma aliança ali estava sendo feita com o povo, e dentro dessa aliança havia esse mandamento da guarda desse dia. E ele era uma lembrança de que Deus havia escolhido o povo de Israel como seu povo e tinha lhes dado a sua lei. No entanto, o sábado, ele não era, pelo menos não deveria ser um fim em si mesmo, mas ele apontava para algo maior. O descanso aqui estabelecido por Deus neste dia, ele tinha 1 hora para iniciar e 1 hora para terminar. Era aquele período ali de 24 horas. Ele começava e ele terminava. Não era um descanso contínuo. Ele tinha ali um período. E isso visava apontar para algo maior, para o descanso eterno que Deus promete, que Deus prepara para todos aqueles que lhe pertencem. Então, a ideia do descanso neste dia específico é ser um memorial, é apontar para algo maior, para um descanso eterno preparado pelo Pai, e que esse descanso ele só pode ser recebido mediante a pessoa e a obra de Jesus Cristo. A ideia deste dia, e nós devemos olhar não somente para este dia, mas para tudo aquilo que foi dado por Deus no Antigo Testamento, os mandamentos, a lei cerimonial de culto, de festas, de celebrações, de sacrifícios, tudo isso, de uma maneira ou de outra, apontava, fazia referência à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Então, uma vez que nós fizemos aí essa conexão entre o dia do Senhor e Jesus Cristo, o Messias que Deus enviaria, vamos agora ver o que Jesus ensinou sobre este dia, o que Jesus ensinou sobre o dia do Senhor. Então, vamos abrir lá, Mateus, capítulo 12, vamos ler a partir do verso 1.
Mateus 12, vamos ler o verso 1. E aí é muito interessante porque nessa passagem que nós iremos ler, nós vamos conseguir perceber o posicionamento, né, dos judeus da época de Jesus, como eles tratavam este dia, como eles observavam esse dia, e nós vamos ver como que Jesus vai os repreender, vai corrigi-los, porque havia uma deturpação, eles haviam deturpado um dia que deveria ser de descanso, um dia de adoração ao Senhor. Com o passar do tempo, né, os judeus, os fariseus, eles distorceram a ideia deste dia. Então nós vamos ver aqui Jesus corrigindo eles em relação a isso. Mateus 12, a partir do verso 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. A ideia aqui, irmãos, não é que os fariseus eles estavam reclamando dos discípulos de Jesus porque eles estavam roubando algo que não lhes pertencia. Não era nada disso. Por quê? Na lei, né, do Antigo Testamento estava previsto que uma pessoa passando por um campo, por um milharal, ele tendo fome, ele poderia colher para si espigas para saciar a sua fome. Então o problema não era esse, né, de estar roubando, de estar pegando algo que não lhe pertencia. Não era isso. Verso 3. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Então aqui o Senhor Jesus, o que ele faz? Ele pega uma história que aconteceu no passado do povo de Israel, de Davi, que à época ele e o seu grupo estavam fugindo de Saul, e aí nisso eles foram até o local ali onde havia a tenda do Senhor armada, receberam ali os pães da proposição, e somente os sacerdotes podiam comer desses pães, ou seja, então Davi e o seu grupo não podiam comer desses pães, que eram pães santos, pães separados, mas comeram, né, o sacerdote naquela ocasião, ele entendeu que era importante saciar a fome de pessoas que estavam ali necessitadas. Jesus também nos traz aqui a ideia de que mesmo no sábado, os sacerdotes no templo, eles realizam atividades, eles trabalham. E aí, só que esse trabalho deles é um trabalho que é de serviço, que é de adoração ao Senhor. Então não é nada que viola, porque eles continuam sem culpa em relação a isso. E para finalizar, né, Jesus diz: olha, aqui está quem é maior que o templo. Ele disse isso em respeito a si mesmo, dizendo: olha, eu sou maior que o templo, né? E isso nós podemos entender que apontava para a divindade de Jesus. Verso 7. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Esse verso 8 aqui, ele é importantíssimo para nós entendermos o posicionamento de Jesus Cristo em relação ao sábado. A ideia aqui, né, quando Jesus disse o Filho do Homem, em referência a si mesmo, ele é o Senhor do sábado, porque o sábado tanto aponta
para ele, para a sua pessoa, para a sua obra, para aquilo que ele proporcionaria aos seus discípulos, mediante a sua obra expiatória ali na cruz, mas também que o sábado foi estabelecido por ele mesmo, desde a eternidade, lá na criação. Senhor Jesus, sendo Deus, sendo um com o Pai, ele foi também ali quem estabeleceu este dia de descanso, né? Então é importante nós termos aí em mente essas ideias. Verso 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Por que eles perguntaram isso? Porque o posicionamento dos judeus ortodoxos, dos fariseus ali, era de que aos sábados não poderia fazer nada, senão ler a Torá, meditar na Torá, compartilhar a Torá, fazer orações, etc. Somente isso. Então, para eles, nenhuma cura era permitida no sábado. Verso 11. Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então, Jesus já traz um princípio aqui. Nos sábados é lícito fazer o bem. Independente se esse bem requer da pessoa um determinado esforço, um determinado trabalho. É lícito fazer o bem. Verso 13. Então disse ao homem: estende a mão. E aí ele estendeu, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Irmãos, conseguem perceber, né, esse último verso aqui, a perversidade, né, dos corações dos fariseus? Eles estavam aqui eles estavam se importando mais com uma lei, com um mandamento, do que um bem que seria feito. Por exemplo, essa pessoa aqui ser curada, e eles presenciaram, eles testemunharam essa cura, e ao invés de celebrarem, de darem glória a Deus, de ficarem felizes, de agradecerem, não, o que eles fizeram? Ficaram irados e conspiravam sobre como matariam a Jesus. Então percebam aqui, né, desde já a motivação dos corações dos fariseus, dos judeus, na observância deste dia, né? Eles, como grande parte da lei dos 10 mandamentos, eles também aqui deturparam, distorceram o entendimento, o real significado, a real finalidade deste dia tão importante. O que nós podemos tirar, né, de entendimento aqui desta passagem? Né, Jesus falou sobre Davi, falou sobre o templo, né, tanto Davi quanto o sábado e o templo, eles encontram o seu cumprimento em Jesus. Deus chamou o sábado de meu santo dia, né? De um dia separado para Ele, para a adoração que deve ser prestada a Ele. E aqui nesse texto, né, a reivindicação de Cristo de ser o Senhor do sábado, isso aplica à sua divindade. Ele estava aqui afirmando a sua divindade. E é muito interessante nós observarmos, né, Jesus, ele não aboliu o dia de santo descanso, mas o considerou como seu e o cumpriu, ensinando seu verdadeiro significado. Obras de necessidade, tais como comer, obras de misericórdia, como ajudar os necessitados, são permitidas nesse dia.
O ensinamento de Jesus nesse texto para nós é esse. O nosso mestre, ele não declarou que o dia de descanso é similar aos demais. Ele não igualou, não. Mas ele declarou a si mesmo como o Senhor desse dia, como sendo aquele que este dia encontra o seu cumprimento. E ele ensinou aos seus discípulos, deixou para nós o exemplo de como nós devemos observar este dia corretamente. Então vamos aqui entrar no outro tópico, que é: o dia do Senhor, ele é o sábado ou ele é o domingo? É importante, né, nós fazermos a ligação entre a exposição de hoje com as anteriores. Porque né, eu falei o que é o batismo, o que é a ceia do Senhor, e nós vimos que todos esses rituais, eles possuem uma origem ou uma simbologia que é encontrada em alguma atividade, em algo do Antigo Testamento, né? E em relação ao dia do Senhor, é a mesma coisa. O referencial para nós se encontra no Antigo Testamento. Nós vimos que tanto no Antigo Testamento e também no Novo, que até os tempos de Jesus, o sétimo dia, que nós chamamos de sábado, é o dia sagrado para os judeus. Inclusive, até o dia de hoje é assim entre eles. Porém, nós, cristãos, nós entendemos que hoje o domingo, ele substitui o sábado como o dia de adoração e descanso para nós cristãos. Porque é o dia em que Cristo ressuscitou com poder e glória e triunfou sobre os seus inimigos para nos garantir o descanso eterno. Então, mais uma vez, nós precisamos compreender, né, que o cumprimento deste dia, como das demais festas, celebrações, lei cerimonial, se encontraram, tiveram o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. E uma vez que Cristo, mediante a sua pessoa, mediante a sua obra, realizou o cumprimento deste dia, nós entendemos que no domingo, que foi o dia da ressurreição do Senhor, este é um novo dia, é um dia que celebra a ressurreição, que celebra a nova vida em Cristo. Por isso, este dia, para nós cristãos, é o dia que deve ser observado como o dia do Senhor. A crença, né, que nós cristãos sustentamos hoje, ela é baseada nos relatos, né, que nós encontramos na Bíblia. Tanto ali no livro de Atos, que nos traz como era o dia a dia da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, e também de alguns trechos em epístolas, que o apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu. E por causa da ressurreição de Jesus, o domingo se tornou este dia tão importante, emblemático, muito significativo para nós cristãos. Quando nós estudamos a história da igreja, e aí desde o livro de Atos, que nós temos ali os relatos, né, da primeira parte do primeiro século, depois quando nós entramos na história do cristianismo, no século II, século III, nós percebemos, né, que a igreja primitiva, ela passou a observar este dia como o dia do Senhor, com muita alegria, com muita devoção. Era um dia em que os cristãos se reuniam ali para celebrar a ceia do Senhor, em memorial à sua morte, em memorial à sua ressurreição. Eles também se reuniam nesse dia para ouvirem a pregação dos apóstolos, eles oravam uns pelos outros, eles cantavam louvores a Deus.
Eles levantavam ali ofertas para a necessidade dos irmãos. Então, eles consideravam esse dia do Senhor como um privilégio e uma oportunidade de crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E aí vamos ler aqui alguns versos que nos remetem a essa ideia. Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, vamos ler a partir do verso 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, o domingo, né? Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Né? Aqui Lucas trazendo um relato de um dia de reunião da igreja primitiva. E aí ele traz aqui uma referência importante para nós. Ele diz, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Então nós entendemos que essa ocasião era uma ocasião de culto, de reunião da igreja primitiva, onde Paulo estava ali liderando aquela reunião, haveria o partir do pão e Paulo estava fazendo ali aos irmãos alguma exposição, trazendo-lhes ali algum ensinamento. Né? Então, esse é um dos versos que nos remete à ideia de que o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, se tornou o dia oficial em que os cristãos se reuniam. Outro texto, 1 aos Coríntios, capítulo 16. Primeira aos Coríntios, capítulo 16, a partir do verso 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não façam coletas quando eu for. Né? Então, este dia, o primeiro dia da semana que os irmãos se reuniam, era também um momento propício onde deveriam ser realizadas coletas para poder ajudar irmãos necessitados. Outro texto, Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 9. Apocalipse 1, a partir do 9. A Apocalipse, né, é o livro da revelação, escrito pelo apóstolo João. E aí aqui no capítulo 1 ele traz o relato, né, de como que essa experiência de revelação iniciou. Verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então percebam que João utiliza, né, o termo, o dia do Senhor. Este dia sendo já característico, sendo já emblemático entre os cristãos, eles entenderiam que esse dia do Senhor é uma referência ao primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo. Ok, vamos entrar no próximo
tópico, que é como os cristãos reformados celebram o dia do Senhor. Então, irmãos, quando nós lemos, né, a história do cristianismo, nós percebemos que desde o primeiro século, com a igreja primitiva, com os primeiros cristãos, já se tornou um hábito o domingo, que foi o dia da ressurreição de Jesus, ser o dia em que a igreja se reunia para servir, para adorar, para prestar o seu culto ao Senhor nosso Deus. E foi assim ao longo de todos os séculos, né? Este dia se tornou o dia oficial dos cristãos se reunirem. E aí nós vamos ver, né, que a base para isso, ela foi inclusive confirmada no período da Reforma Protestante, né, que foi um período ali de resgate doutrinário, onde um desvio foi feito, e ali os reformadores resgataram, né, os princípios apostólicos, e dentre esses princípios, eles reafirmaram o domingo como sendo o dia oficial, em que a igreja se reúne para adorar o Senhor. E aí nós temos, né, os documentos de fé, que são os registros do posicionamento deles. Por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster. Nesse documento, né, os puritanos ali, os teólogos que participaram da elaboração dele, eles afirmavam que o dia do Senhor, ele deve ser santificado, ou seja, separado, desde a noite anterior até a noite seguinte, né? Então, a ideia é que o dia do Senhor comece no sábado à noite e vá até o domingo à noite, né? Porque o referencial, né, para esse período de tempo é o mesmo dos judeus, né? O referencial de horas deles é diferente do nosso. Para eles, um dia termina quando anoitece. E aí começa-se um novo dia a partir daí, né? Então, por isso que tem essa diferença. Então, eles disseram, né, que deve ser santificado, separado, desde a noite anterior até a noite seguinte, abstendo-se de todas as obras seculares e recreações carnais, e dedicando-se inteiramente ao serviço público e privado de Deus, né? O que é o serviço público? Culto público. O que seria um serviço privado? Cultos domésticos, atividades domésticas de oração, de leitura da palavra entre famílias. Eles também enfatizavam que o dia do Senhor deve ser um dia de deleite espiritual, não de tristeza ou de tédio. Isso aqui é muito importante, né? O dia do Senhor, ele deve ser para nós um dia de deleite, um dia de alegria. Nós devemos olhar para este dia como um dia em que o Senhor nos proporciona, né, o descanso das demais obras e a oportunidade de podermos separar este tempo para adorá-lo, para servi-lo, para ter comunhão com Ele, para ter comunhão uns com os outros. E isso deve ser motivo de grande alegria para nós, né? Aquilo que nós fazemos hoje em culto, ele aponta para aquilo que nós viveremos na glória eterna. Na glória eterna, nós seremos uma grande família. Nós estaremos em comunhão constante uns com os outros e com o Senhor Jesus. Então, já antevendo essa realidade tão gloriosa, nós devemos olhar para este dia como um dia com grande expectativa, com grande alegria. Devemos desejar por este dia, devemos ansiar por ele. Na Confissão de Fé Batista, de 1689, também traz a mesma ideia, né, que nós vimos a Confissão de Fé de Westminster, mas com algumas diferenças. A Confissão Batista reconhece que o sábado foi abolido junto com as cerimônias judaicas.
mas afirma que a lei moral de Deus ainda nos obriga a guardar um dia em 7 como santo, como separado ao Senhor. Ela também declara que o primeiro dia da semana foi designado como o dia do Senhor, em honra à ressurreição de Cristo. Ela ainda acrescenta que devemos preparar os nossos corações e as nossas casas para a observância deste dia do Senhor na véspera e que devemos usar os meios públicos e privados de graça com diligência e reverência no próprio dia. Então, o domingo dos cristãos é o dia em que celebramos a ressurreição de Cristo, que é o evento central da nossa fé e esperança cristãs. O domingo, ele é também o primeiro dia da nova criação, inaugurada por Cristo. E aí, vamos nos remeter à ideia deste dia no Antigo Testamento. Ele era um dia referencial, onde Deus descansou da sua obra, mas era também um dia memorial para o povo de Israel que foi liberto do Egito por Deus, com mão poderosa, com braço estendido. O domingo é, portanto, o verdadeiro dia do Senhor, o dia em que Ele manifesta a sua glória e graça aos seus redimidos. Neste dia, nós temos ali, nós celebramos que somos novas criaturas, que somos uma nova criação, e isso só é possível mediante a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou da morte. Portanto, nós devemos olhar para o domingo, que é o dia em que nós nos reunimos, como um dia importantíssimo para nós. Nós devemos, e eu penso que devemos nos esforçarmos mais para observarmos esse dia com a honra que ele merece. Não pelo dia em si, mas pela finalidade, pela significância dele para nós. Por isso eu penso que da nossa parte deve haver mais diligência, mais empenho, mais esforço para aos domingos nos reunirmos como igreja do Senhor. É um período tão pequeno, é uma parcela tão pequena do nosso dia que a gente fica aqui, e muitas vezes é tão custoso para alguns, que não é legal, não é ideal que seja assim. E esse tipo de postura só expressa a nossa falta de reverência com aquilo que o Senhor ordenou para nós. Por isso, mais uma vez, vamos privilegiar o domingo, vamos evitar marcar outros compromissos no domingo, mesmo que sejam familiares. A nossa família agora somos nós mesmos. Então, por isso que nós devemos nos privilegiar. Então, o que eu tinha para trazer acerca do dia do Senhor era isso. Alguma pergunta, alguma observação, algum comentário? Pronto? Ok. Irmão Bernard, no caso, o que a gente observa é que o dia do Senhor, ele tem sido usado para o dia nosso, O dia do Senhor, ele tem sido usado pelos cristãos para o dia onde eu pego a família para passear, ir num clube, jogar uma bola, jogar um videogame, maratonar uma série. E pelo que eu entendi, essa é uma forma errada de se observar o dia do Senhor.
talvez o melhor jeito de se observar o dia do Senhor seria os irmãos juntos passarem o dia todo. Creio que seria, não que seria difícil, de acordo com a palavra ou com as coisas, mas por causa do que nós vivemos todos os anos, seria difícil dos irmãos hoje começarem a observar uma prática dessa. Então, eu creio que essa forma que nós observamos o dia do Senhor, ela está errada, um pouco deturpada. Eu acho que a gente deveria se entregar mais, mesmo que a gente não consiga se reunir como nós nos reunimos aqui durante todo o dia, mas pelo menos em nossas casas nós continuaríamos louvando, lendo a palavra, tendo comunhão. Seria essa a forma correta? Quando nós olhamos para a igreja primitiva, é exatamente essa imagem, né? Eles passavam o dia todo reunidos. Só que nós temos que considerar que era um contexto sociocultural diferente do nosso hoje, né? Naquela época, as comunidades elas eram praticamente formadas por famílias entre si, né? Então, e de pessoas que moravam próximo. Né? Então, era uma realidade que, para ser alcançada, era muito mais fácil. Né? Eram pessoas que moravam, digamos assim, no mesmo bairro, né? Na mesma região, eram da mesma família. Então, havia facilitadores, né? Que ajudavam a que eles pudessem passar o dia todo sozinhos, entre si. Né? Mas nós sabemos que hoje em dia não é assim. Né? Por exemplo, aqui cada um é de um bairro, né? E muitas vezes longe daqui, né? Somos de famílias distintas, então todo domingo passar todo mundo junto, né? Teríamos que viabilizar um local, viabilizar refeições, né? Então é uma logística que seria um pouco difícil de ser atendida, não impossível, só um pouco difícil. Mas daria para ser feito. E uma alternativa seria essa que você disse, né? Nós temos a nossa reunião na parte da manhã, mas não impede que, ao longo do restante do dia, nós dediquemos esse tempo ao culto doméstico em família, louvando ao Senhor juntos, compartilhando a palavra, orando, né? Tendo esses momentos de devoção a Deus, que são, como eu disse, né, essenciais à nossa fé cristã, né, e nós não podemos negligenciá-lo. A ideia, né, em trazer essa exposição sobre o dia do Senhor, hoje, não é dizer, né, o que pode fazer, o que não pode fazer. Depois, mais para frente, a gente pode até entrar nesses detalhes, mas hoje não é a ideia. A ideia hoje é exatamente despertar os irmãos para a importância deste dia, que eu percebo que ao longo da nossa caminhada cristã a gente se perde em relação a isso. E aí aquilo que você disse, a gente acaba utilizando, né, este dia somente para descanso, e esquecemos que ele deve ser de descanso e de adoração. As duas coisas devem andar juntas. O descanso para nós, porque se nós não tivermos um tempo de descanso do nosso trabalho secular, nós não conseguiremos dedicar esse tempo a Deus, né? Então, Deus nos proporciona o descanso e nós devemos pegar esse tempo de descanso das obras seculares e dedicarmos ele e investirmos ele na adoração ao Senhor. Esse é o princípio que deve ficar, né? O dia do Senhor não deve ser um dia, né, de ficar deitado o dia inteiro na cama, ficar vendo televisão, ficar vendo série, filme, desenho. Não, deve ser um dia dedicado ao Senhor. O oposto do dia do Senhor, nos nossos dias, é o American Dream, sonho americano, né? Porque o sonho americano é aquela ideia de que é o seguinte: se você se esforçar cada dia mais e trabalhar mais e mais e mais, você vai conseguir
ter todos os seus sonhos. Então daí o sujeito trabalha de segunda a sexta, mas ele não consegue. Aí a ideia do sonho americano é, mas se você trabalhasse no sábado, um dia a mais, aí você ia ver. Aí ia dar certo. Aí ele começa a trabalhar no sábado, e ainda não dá certo. E aí ele começa, não, mas se você trabalhasse também no domingo, aí ia dar certo. E aí você compra essa ideia e começa, né, de segunda a segunda, buscando o seu sonho. Quando você termina a sua vida, você descobre que você só precisava manter de segunda a sexta. Esse é um ponto interessante. Só um texto que eu me lembrei, que eu acho que é muito importante, isso que o Felipe falou, porque a gente pode pensar o seguinte, Bernard, mas isso aí é coisa, né, só do Antigo Testamento. O Bernard falou muito bem aí, que, a gente não tem tempo, né, Bernard? A gente, né, cada um mora longe, né, hoje é outra cultura, a gente não pode cair nesse engano, né? Eu lembrei aqui do texto de Neemias, quando o povo volta do exílio babilônico, né? E aí o Esdras começa a ler a lei de Moisés para eles. E aí é um redescobrimento, porque diz aqui assim, né? Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. E é interessante o que ele diz, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num. Ou seja, a festa dos tabernáculos, que era uma festa estabelecida por Deus, a última vez que ela tinha sido celebrada foi quando Josué liderou o povo na entrada de Canaã. Depois disso, o povo esqueceu. E aí, quando Esdras lê a lei de Moisés, o povo começa a celebrar de novo, a retomar a festa dos tabernáculos, porque eles descobriram o seguinte: nossa, mas como que nós negligenciamos as coisas do Senhor dessa maneira? Anos e anos se passaram e nós esquecemos. E aí, interessante que lá na frente, depois que o Esdras retoma a lei e eles descobrem, né, que, poxa, a gente está todo vacaiado, a gente está totalmente fora do que realmente a gente deveria fazer. No capítulo 9, ele diz assim: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, o seu Deus. Ou seja, quando eles descobrem que eles estão totalmente fora do que realmente era para ser feito, eles começam a chorar. Mas não somente a chorar, se a gente continuar lendo o texto, eles vão descobrir que os homens não deveriam ter casado com mulheres ímpias, mulheres pagãs. E aí o que eles fazem? Eles começam a mandar as mulheres pagãs que eles tinham casado embora, porque eles falam assim: nós nunca deveríamos ter feito isso. O que está acontecendo aqui é um avivamento. Eles estão o quê? Voltando para o que realmente deveria ser feito. No nosso caso, né, o domingo para nós, infelizmente, se tornou um tédio, porque a gente fica aqui 1h, 1h30, e a gente está preocupado com muitas coisas, no WhatsApp, no Instagram, numa série de outras coisas. O que você terminou dizendo, eu até coloquei aqui numa frase para finalizar o nosso vídeo, que o desprezo pelo dia do Senhor demonstra reverência. É isso. Mais alguém? Diga. Uma resposta. A paz do Senhor, gente. Bom dia. Realmente a gente tem que guardar o dia do Senhor, mas também é do Senhor a família, os filhos. Como nós vamos colocar isso dentro desse contexto? Para que a gente não... Eu sei que a gente foi criado para adorar ao Senhor, mas pelo Senhor a gente teve a família, teve os filhos. Como a gente vai encaixar isso com o dia do Senhor, né? Sendo que hoje, né, em vários locais, tem pessoas que vivem o dia do Senhor, que adoram ao Senhor, mas tem casamentos infelizes, né, porque a pessoa só vive literalmente dentro da igreja. Será que isso aí não estaria atrapalhando? Né? Será que Deus se agrada disso? Né, vendo que as famílias estão se acabando, porque tem pessoas que
que estão adorando, que quando a palavra de Deus fala que quando você não está bem com o seu cônjuge, nem as suas orações são ouvidas, né? Então, será que, como a gente colocaria, né, não sei se você vai entender a minha pergunta, com o dia do Senhor, e tendo também, sabendo que nós homens, né, as esposas com os filhos, nós homens com as mulheres, colocaríamos isso. Beleza, muita informação, né? Mas vamos lá. Acho que a primeira coisa, né, deve haver um alinhamento pensando numa família já estruturada, né? Deve haver um alinhamento entre marido e mulher, né? Eles precisam se entender, né? E a partir desse entendimento, desse conserto entre eles, que é o que Deus deseja para a família, eles possam ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. E ensinar os filhos nos caminhos do Senhor, dentre outras coisas, pressupõe ensinar como deve ser observado esse dia tão importante. O que acontece? Essa dificuldade em nós observarmos o dia do Senhor é porque nós não aprendemos desde a nossa infância, desde o início. E aí, quando a gente já chega na idade adulta, né, e queremos trazer uma mudança, como qualquer outra, é difícil. Por quê? Porque requer mudança de rotina. Primeiramente, mudança de mentalidade, né, mudança no coração, né, e essa mudança somente o Senhor pode operar em nós, e a partir daí a gente vai para a prática. Primeira coisa é compreender, né, o que precisa ser ajustado em mim, na minha esposa, na minha família, para nós observarmos o dia do Senhor. Então, primeira coisa é isso, né, a base é essa, deve haver ali um alinhamento entre esposo e esposa. Ambos devem entender e ambos devem desejar fazer o que é certo. Porque também não é legal ficar um de um lado e outro do outro, aí fica igual cabo de guerra, né? Um puxa daqui, um puxa, vão para lá, vão para cá, vão para lá, vão para cá. Aí é complicado, né? Então, qual que é a recomendação? Se há esse tipo de disputa entre um casal, por exemplo, só o Senhor, né? Temos que apresentar a situação ao Senhor, pedindo, Deus, intervenha nessa situação. Somente o teu poder, somente o teu Espírito Santo para poder realizar essa obra em mim, na minha esposa, nos meus filhos. Então, assim, o princípio é basicamente esse, né? A dificuldade hoje existe porque aprendemos errado. E aí, quando a gente quer corrigir a rota, né, os nossos caminhos, é difícil, né? Porque já tem um hábito X, um hábito Y, já se acostumou de uma maneira, já se acostumou de outra maneira, mas ainda assim, né, uma vez que nós recebemos o ensinamento, o entendimento, deve haver empenho em nós para poder fazer o que é certo. E não é importante simplesmente fazer o certo, nós devemos também querer. Porque uma coisa é fazer obrigado, outra coisa é fazer voluntariamente, de coração. Né? A vida cristã, ela possui um tripé, né, que é ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Né? O que significa isso traduzindo? Nós devemos fazer as coisas com o conhecimento correto, a prática correta, com a motivação, com o sentimento, com as intenções corretas. Não basta, se a gente for pegar, né, um banco de 3 pernas, se você tirar uma perna, ele vai cair. E é a mesma coisa com a nossa vida. Nós precisamos ter o conhecimento correto, ter a prática correta, mas a motivação é muito importante para nós também, né? E o Senhor nos chama a isso, né? Nós vemos ao longo da história do povo de Israel que Deus os repreende em diversos momentos, porque eles tinham a prática correta, observavam tudo certinho,
mas era superficial, não havia coração, não havia sentimento naquilo que estava sendo feito. E esse tipo de adoração Deus não se agrada. O próprio Senhor Jesus disse, na passagem que nós lemos lá em Mateus 12, ele disse: se vós entendesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, ou seja, nós precisamos alinhar toda a nossa vida com a palavra do Senhor, e isso inclui as nossas afeições, os nossos sentimentos. Então, não basta simplesmente vir à igreja, nós precisamos querer estar aqui, nós precisamos amar este momento, e precisamos ensinar nossos filhos a amarem também. Aí nós vamos começar a construir uma geração que está andando certinho nos caminhos do Senhor, que já vai ser melhor que a nossa. Eu penso que seja mais ou menos a ideia essa. Então vamos orar, irmãos? A gente já passou aqui do horário. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, me procure no particular. Deus amado, muito obrigado, Pai, pela oportunidade desta reunião, deste estudo bíblico. Deus, e nós sabemos, a obra da conversão, ela é somente do Teu Santo Espírito. É Ele quem converte os nossos corações ao Senhor. E nós reconhecemos que dia após dia necessitamos desta obra. Ajuda-nos, Deus, a andar em Teus caminhos, a observar o dia do Senhor adequadamente. Deus, coloca em nós o desejo, a vontade, o amor por este dia que é sagrado, que é santificado, que foi separado por Ti, para que nós possamos observá-lo e celebrá-lo, Deus, corretamente, dando a glória ao Senhor, adorando ao Senhor, ó Deus. Realiza esta obra em cada um de nós pessoalmente, em cada família, nesta congregação, meu Deus, realiza em nós a Tua boa obra, endireita os nossos caminhos com os caminhos do Senhor, ó Deus. Que a Tua palavra seja poderosa, que o Espírito do Senhor aplique todos esses ensinamentos aos nossos corações e nos dê diligência, nos desperte, Deus, nos dê empenho para vivermos aquilo que o Senhor nos ensina na Tua palavra, Deus. Inclusive aquilo que nos é ensinado sobre o dia do Senhor, que nós amemos este dia, que nós tenhamos reverência por este dia e que nós possamos, Deus, ansiar por este dia a cada semana, Deus, que haja em nós esse anseio como um antegozo daquele grande dia onde nós entraremos por fim no descanso eterno, na adoração eterna do Senhor, ó Deus. Realiza a Tua obra em nós, desperta-nos para a glória do Teu nome. É o que eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém.